Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia, FLT. Quero saudar cada um e cada uma com o lema dessa semana, que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Realmente, talvez, para nós que cremos, é um pouco difícil pensar na palavra da cruz como um caráter louco, como algo louco para aqueles que não creem. Mas realmente, para a compreensão humana, é um pouco difícil entender. É um pouco difícil, sim, a gente pensar na paixão que Cristo teve pela humanidade, ao se entregar na cruz, ao sofrer tudo o que ele sofreu, em favor de uma humanidade que, como a gente tem percebido, em sua maioria, não está nem aí, não se importa com o que Cristo fez. Um amor não correspondido, muitas vezes. É louco de se pensar em persistir com esse amor, em ir até o fim, em fazer toda a sua parte, mesmo que o outro lado não faça a sua parte. É muito difícil para a gente corresponder ou amar alguém que não corresponde ao nosso amor. Pois é loucura, talvez, de se pensar. Mas Jesus Cristo, ele simplesmente o fez em nosso favor. Não por vanglória ou simplesmente para se promover, mas por conta de uma paixão, de um amor que ele teve por nós. Ao se entregar na cruz, se oferecer para que nós pudéssemos ser salvos. Para nós que somos salvos, não é nem um pouco loucura, mas sim poder de Deus. Poder que nos tornou filhos pela fé, que nos tornou parte da família da fé. E poder que nos dá a oportunidade de viver a vida eterna, gloriosa, juntamente com Cristo, que não só morreu, mas que ressuscitou. Ele está vivo. Venceu a morte por conta dessa paixão e nos dá a possibilidade de viver juntamente com Ele. Essa sexta-feira da paixão nós relembramos a morte de Jesus Cristo, a qual nos possibilita a morte do pecado, para que nós fôssemos conduzidos à vida eterna com Deus. A palavra que será ministrada daqui a pouco, ela justamente vai descrever, de uma das perspectivas dos evangelhos, de um dos evangelhos, essa paixão, o tamanho dessa paixão que Jesus Cristo teve por nós. Neste momento, convido a comunidade acadêmica para que nós possamos ter um momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo Teu Filho, que se fez humano como nós, que passou por poucas e boas na sua vida, que por conta dessa grande paixão que Ele teve por nós, desse grande amor que Ele teve por nós, Ele se ofereceu como sacrifício. Nessa cruz, a qual nós sempre temos em todo culto, para lembrar daquilo que Cristo fez. É a grande prova desse amor, dessa paixão. É a grande lembrança que nós temos dessa paixão que Cristo teve por nós. Paixão a qual nos deu a dádiva da vida eterna, a dádiva da salvação. Obrigado por tudo isso. Pai querido, o Senhor sabe que nós, muitas vezes, quase sempre, nós não correspondemos a esse amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor teve e continua tendo por nós. E nós pecamos por meio de ações, palavras,
pensamentos e coisas que nós deixamos de fazer. E de novo, nós não correspondemos ao Teu amor. Perdoa-nos. Perdoa-nos por tudo que nós fazemos, por todo o pecado que nós cometemos diante de Ti. Por misericórdia, nós clamamos, perdoa-nos, tem piedade, Senhor. Peço que o Senhor abençoe também a palavra que será ministrada mais à frente, que essa palavra possa gerar vida na vida de cada um que está ouvindo nesse momento, que está nos acompanhando, que está participando deste culto, e que essa palavra possa nos impulsionar a caminhar lembrando dessa paixão que Cristo teve por nós, e caminhar numa forma que nós possamos corresponder a esse amor que o Senhor tem por nós, mesmo com nossa limitação, com nossa impossibilidade. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito, por meio dessa palavra, possa estar nos capacitando a caminhar em temor, em obediência à Tua palavra, correspondendo assim ao Teu amor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Em preparação para a pregação, convido para que nós ouçamos um hino que será executado, que será projetado, e logo após teremos então a palavra que será ministrada pelo professor Dr. Klaus Schomba. Dela o dia surgiu com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, você que nos ouve em casa. Estou me dirigindo a você nesta semana que é central para a história do cristianismo, em que lembramos talvez aquele que seja o momento mais importante da história de Deus com a humanidade. O momento em que recordamos como igreja, como comunidade, da paixão e morte do Filho de Deus, do Deus homem, Jesus Cristo, em nosso favor. E na igreja, nesse período, normalmente somos convidados a recordar do que Deus fez por nós através do seu Filho, lendo um dos muitos textos dos Evangelhos do Novo Testamento que nos narram o que aconteceu. E o texto previsto para o dia de hoje e que eu convido você a ler junto comigo, parte por parte, é o texto de Mateus capítulo 27, os versículos 33 a 50. O relato do evangelista Mateus. Nós vamos fazer assim, que eu sempre vou ler um trecho e em cima dele pontuar alguns aspectos. Aspectos que são relevantes para nós como cristãos de todos os tempos, para nós como igreja. Deus fez a salvação que Ele planejou desde a eternidade acontecer dentro do nosso tempo e do nosso espaço em nosso favor. E é isso que o evangelista Mateus vai nos ajudar a recordar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e a nós lermos o primeiro desses trechos, que está lá então em Mateus 27,
os versículos 33 a 38. Eu dei o seguinte título a esse trecho. Ele trata da crucificação de Jesus, conforme o evangelista Mateus. Vamos então ver o que o evangelista Mateus nos escreve sobre esse momento da crucificação de Jesus. Eu leio. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Até aqui, o relato de como Mateus descreve a crucificação de Jesus. Tem alguns detalhes que nos chamam a atenção. Primeiro, não sei se você percebeu, mas o Mateus é incrivelmente curto e objetivo na descrição das coisas. Ele se limita a mencionar os fatos de forma breve e objetiva, como aconteceram. Ele não faz uma grande interpretação dos fatos. Mateus escreve a judeus e nós sabemos, na leitura do Evangelho de Mateus, que ele está sempre de novo interessado em mostrar que as profecias do Antigo Testamento se cumprem na vida e na obra de Jesus de Nazaré. E por isso ele não interpreta muito. Ele simplesmente vai constatando os fatos como eles vão acontecendo naqueles dias da história da humanidade. E eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. No verso 33, nós vemos que Mateus registra que o cortejo que estava levando Jesus, né, para ser crucificado, finalmente chegou, né, Jesus acompanhado de um grupo de soldados, comandado por um centurião, né, de 4 soldados, provavelmente mais um que comandava, né, e todo um cortejo junto, toda uma multidão junto. Esse grupo de pessoas, eles chegam a um lugar chamado Gólgota. Aonde ficava esse lugar chamado Gólgota? Era uma pequena formação rochosa, um pequeno elevado, que ficava imediatamente do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém. Isso é assim porque, conforme a lei mosaica, pessoas que deveriam ser punidas, seja crucificadas, seja apedrejadas ou com outro tipo de mortes, jamais poderia ser dentro da cidade. Tinha que ser do lado de fora para não tornar a cidade impura. Por isso, o lugar chamado Gólgota, essa pequena elevação, ficava imediatamente do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém. Esse lugar, segundo os historiadores, mais provavelmente é o lugar onde hoje está a assim chamada Igreja da Crucificação. Sobre esse lugar foi construída uma igreja. Já nos primeiros séculos da história da igreja, por ordem do imperador Constantino o Grande, lá em torno do ano 300 e pouco. Então ele mapeou onde é que eram os lugares sagrados e mandou construir igrejas. E, historicamente, de fato, é muito provável que onde a Igreja da Crucificação se encontra hoje, né, sobre essa pequena elevação, lá, de fato, foi o lugar historicamente mais provável de Gólgota. Importante para nós é nós registrarmos os fatos que aconteceram com Jesus de Nazaré, acontecem dentro de um lugar específico, mencionado de forma bem concreta, tiveram lugar no nosso mundo, na nossa história, aconteceram dentro de um tempo, dentro de dias bem específicos. Nós ainda vamos falar sobre isso hoje, né? Os feitos de Deus acontecem na história e se deixam registrar como fatos. E Deus cria, por assim dizer, fatos, e como a gente diz no ditado popular, contra fatos não há argumentos. Então, nossa fé, justamente nessa parte tão central da história da salvação, não está baseada em fábulas nem mitos,
nem conjecturas, mas em coisas que se constata terem acontecido na história. A nossa fé se baseia no que Deus fez verdadeiramente na história. E isso aconteceu no Gólgota, num lugar que normalmente se convencionava chamar de caveira. Aí nós lemos adiante, e aqui tem mais um detalhe que é relevante para nós, no verso 34, que Jesus recebeu, ao ser crucificado, deram-lhe a beber vinho com fel. Vinho com uma bebida amarga, provavelmente misturado com mirra, como nós lemos num dos outros evangelhos. Esse tipo de bebida era muito comum que se oferecesse em situações de crucificações. Essa bebida amarga tinha a função de entorpecer os sentidos de quem estava sofrendo, tornando a pessoa como que anestesiada. Tinha uma intenção de proteger essa pessoa, de minimizar o sofrimento dessa pessoa, de torná-la, por assim dizer, anestesiada diante da brutalidade do que estava para acontecer. Chama muito a atenção que Jesus, pelo que o texto diz, ele até provou essa bebida amarga e logo depois que provou, ele rejeitou, ele não quis beber. Lemos no texto, provando, não o quis beber. A gente se pergunta, por que ele não quis beber? Talvez não estivesse com sede, mas provavelmente o fato de ter provado mostra que ele gostaria sim de beber. E mais adiante no texto nós vemos que ele bebe mais no final, a bebida que lhe é oferecida, vinagre. Mas aqui ele se recusa. É como se ele quisesse deixar claro, no sofrimento que ele está para sofrer, ele não quer passar por ele anestesiado diante desse sofrimento. Ele não quer que esse sofrimento seja minimizado. Ele quer que a brutalidade desses sofrimentos venham de forma total sobre ele. Não de forma que ele está ali anestesiado, mal e mal percebendo o que se passa com ele. E isso é um fato interessante, historicamente registrado. Ele não quis beber essa bebida amarga. Ele quis assumir a brutalidade do sofrimento dele sobre si. E claro, você e eu, quando lembramos que ele está fazendo isso por nós, nós vemos, ele não quis ser poupado de nada da brutalidade desse sofrimento para que ele conseguisse se identificar plenamente com a carga de dor e sofrimento que é típica de nós seres humanos, e nós também não somos muitas vezes poupados de sofrimentos, não somos sempre anestesiados como na mesa de operação. Então, para se identificar conosco, ele rejeita toda e qualquer forma que prive ele da porção total da dor. O texto continua e aqui chama muita atenção o verso 35. Mateus é tremendamente objetivo. Ele até vai dizer numa meia frase aquilo que para nós é como que a coisa mais central da fé cristã. Depois de o crucificarem. Acabou a menção do Mateus sobre a crucificação. Depois de o crucificarem. Ele nem descreve, então eles o crucificaram, o pregaram, etc. e tal. Não. Depois de o crucificarem, e essa é a menção que o Mateus faz da crucificação. Ele está concentrando muito objetivamente nos fatos. Mas ele registra que Cristo foi verdadeiramente crucificado. E isso é importante para a nossa fé, como já falamos. Diz lá que eles repartiram, os soldados repartiram as suas vestes entre si, tirando sorte. Era uma prática comum, inclusive prevista pelos rituais e pelo ordenamento jurídico do direito romano, que nesses casos caberia aos soldados encarregados da execução repartirem vestes e despojos daqueles que eram crucificados. E, ao que parece, uma das túnicas que Jesus usava era de valor, de bom valor, e essa não compensava rasgar em 5 partes e repartir entre os 5 soldados. Por isso, eles sortearam. Não sei se a sua Bíblia ela tem menções de versículos paralelos ou versículos do Antigo Testamento que registram como profecia o que aqui está se cumprindo. Na minha Bíblia aqui tem algumas menções, eu não vou mencionar explicitamente todas as passagens, mas para Mateus é importante
registrar para os leitores judeus que conheciam os livros do Antigo Testamento, né, a Torá, a lei e os profetas, de que nesses pequenos detalhes da crucificação, de ele ser crucificado numa pequena elevação, no detalhe de repartirem as vestes e tirarem sortes, sempre vai se encontrar um texto do Antigo Testamento onde isso está previsto e isso está se cumprindo. Essa é a maneira que Mateus tem a dizer para os judeus, de forma muito objetiva, até demais para o nosso gosto, né? Olha, os fatos são esses, nus e cruz, mas eles são cumprimento de um plano maior arquitetado por Deus muito antes. Eles são concretização de uma salvação que Deus já planejou há muito tempo antes. Aquilo que acontece com Jesus já estava previsto, é cumprimento de profecia, está a serviço de um propósito maior de Deus. Eu penso que esse pequeno detalhe que para o Mateus, que escreve para judeus, é tão importante registrar, que tem profecias se cumprindo, ele também é relevante para nós. E qual é a ideia que eu considero bem relevante para nós? Tudo o que acontece historicamente com Jesus de Nazaré está a serviço e acontece dentro de um propósito maior de Deus. Esse propósito maior de Deus, ele não é só cumprimento de um propósito de Deus com os judeus dos dias de Jesus, com o judaísmo, com Israel, o povo, mas algo do seu propósito universal, algo relevante para a história universal está acontecendo ali. Esse propósito está se cumprindo ali dentro do tempo e da história do nosso mundo. Né? A gente poderia dizer algo da nossa salvação, o efeito salvador daquilo que Cristo fez vale e se estende também a nós. Uma próxima parte, e também isso é cumprimento de profecias, lá no verso 37 nós lemos que por cima da cruz de Jesus, por cima da cabeça do crucificado, foi colocada uma plaqueta com um título, né? E naquele período era prescrito também pelo ritual romano de uma crucificação que o nome, o lugar de origem e a acusação do crucificado deveriam ser os três dados colocados, né, nessa plaqueta colocada sobre a cabeça, e isso em 3 línguas, né, hebraico, grego e latim. Né? E é o que foi feito. Aqui nós só lemos que foi colocada uma placa, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E aqui a gente percebe bem que para os que o estavam crucificando, judeus e romanos, o teor principal da acusação é o fato de Jesus ser rei. A gente percebe que eles queriam colocar como que uma narrativa de interpretação da razão da morte de Jesus, que ele era uma espécie de pretendente ao cargo político de rei. Ele é acusado de quase que um revolucionário político. Nós sabemos, não é essa a intenção de Jesus. Por outro lado, embora a intenção dos judeus, o motivo que eles alegaram para justificar a crucificação de Jesus, fosse uma acusação de teor político, que fazia sentido para os romanos, né? Rei, e Jesus não queria ser rei, não queria ocupar o cargo de ninguém, ainda assim não deixa de ser incrivelmente válido e verdadeiro que ele é e morre como rei. Não como um rei político, mas como o verdadeiro rei. E aqui tem um outro detalhe que apenas vai ser percebido pelo leitor judeu. Não, inclusive, só dessa narrativa. Né? Teríamos que pegar e ler o Evangelho desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até o final do ritual da ressurreição. O judeu que presta atenção, ele vai perceber que desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquilo que aconteceu com Jesus, o simples fato histórico, narrado por Mateus, dessa forma até bastante objetiva, ele segue exatamente um ritual de entronização dos antigos reis de Israel. Quais são os elementos desse ritual de entronização? Esses reis eram recebidos triunfalmente na entrada da cidade. Foi o que aconteceu com Jesus. Eles eram conduzidos para dentro da cidade, onde eles eram coroados. Jesus também foi coroado. Né? Eles, então,
passavam por um momento onde eles recebiam as vestes reais. Jesus também recebeu, né? Então eles eram levados para a sala onde eles eram entronizados. Jesus também acaba de ser levado para o lugar onde ele é entronizado, Gólgota, né? E eles têm um momento naquele ritual onde eles sobem o trono. Jesus também subiu o seu trono de bem outro tipo. E existe um momento onde eles eram aclamados publicamente, inclusive em várias línguas, no seu novo título. E Jesus também recebeu a plaquinha em cima dele. Tudo segue dentro do ritual de entronização de um rei. E aqui se confirma, embora toda uma falsa acusação dos judeus tenha levado Jesus à cruz, ainda assim, o título de rei que se mostra lá, dentro da perspectiva do plano maior de Deus, está abrigado numa dimensão muito maior. Também isso é profecia que se cumpre. Quem morre na cruz? O rei. Quando ele é entronizado, o rei, o verdadeiro rei, aos olhos de Deus, perante todo mundo, perante testemunhas e com uma plaqueta em várias línguas, no momento da crucificação. E aqui a gente percebe, Deus costuma fazer tudo de um modo bem do contrário aos homens. Tudo segue o rito da entronização, mas a entronização do Filho de Deus segue um rito bem diferente. E ainda assim, é o Rei dos Reis, escondido no crucificado, escondido por detrás da figura trôpega e humilde do Jesus crucificado de Nazaré, ali está o verdadeiro rei. Eu acho isso incrível. E o judeu, que segue e conhece o ritual de entronização, ele vai perceber essa linha no relato neotestamentário. E assim chegamos ao final dessa primeira parte. Ela ainda contém a menção de que a direita e a esquerda de Jesus foram crucificados ladrões. Também nisso se cumprem profecias. O plano maior de Deus está para Mateus a cada momento em acontecendo. Por isso que cada pequeno fato que parece só uma leve menção histórica e até registrado de forma muito objetiva, sempre precisa ser visto e entendido a partir do fundo maior do propósito de Deus que se cumpre. Isso é muito incrível e isso fortalece a nossa fé. Vamos para o segundo aspecto. Eu dei como título a blasfêmia dos presentes e a tentação de Jesus. A blasfêmia dos presentes e a tentação de Jesus justo na última hora. Eu leio o texto, versículo 39 ao 44. Se você tiver sua Bíblia, pode me acompanhar. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque afinal ele disse: Sou filho de Deus. Zombaria. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui o texto. Eu quero destacar apenas 2 aspectos desse trecho. O primeiro, será que você percebeu que, na verdade, 3 grupos de pessoas são mencionados aqui? O primeiro, no verso 39, os que iam passando. Diz respeito a todo mundo que estava ali presenciando a morte de Jesus. Aliás, a morte de Jesus e a crucificação dele foi testemunhada por muita gente. Não foi um fato isolado, muitos viram, né? E pense que você tenha visto essa cena. Você vai falar na sua família. Então, veja quantas pessoas viram e testemunharam. Mas aqui a primeira menção, os que iam passando. A segunda menção de grupo que viu e zombou está no verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos. Sacerdotes, escribas e anciãos era a nata religiosa e política do povo de Israel.
né? E normalmente é um grupo de sacerdotes, escribas e anciãos que compunham o sinédrio, que é o órgão máximo dos judeus, né? É uma espécie de conselho dos judeus. Tinha, claro, o rei Herodes, mas tinha também o sinédrio, o centro político e religioso, né? E me parece que ao mencionar sacerdotes, escribas e anciãos, esse grupo representativo de Israel está mencionado. E por fim, o terceiro grupo, os próprios 2 ladrões. Comum a todos eles zombam e escarnecem. E a primeira coisa que Mateus constata, né, dá para dizer que todo o Israel representado nesses 3 grupos de pessoas se torna dessa forma, por blasfemar, por rejeitar, por caçoar do Filho de Deus, se torna, por assim dizer, culpado pela morte do Filho de Deus. É muito interessante que nos evangelhos, parece que os evangelistas fazem questão de mencionar representantes típicos de Israel, para deixar claro, através desses que são os representantes típicos de cada grande grupo, primeiro o povo em geral, depois sacerdotes, sinédrio, lideranças políticas e religiosas, e depois os próprios criminosos, né? São representantes típicos do povo de Israel. Todo o povo de Israel não está ali, mas através desses representantes eles estão representados. Me parece que os evangelistas têm essa intenção de meio que registrar essa representação típica de todos os grupos. Quem é o responsável pela crucificação? Todos os grupos da sociedade contribuíram. Significado para nós. Quem é responsável pela crucificação de Jesus? Em última análise, toda a humanidade, através desses representantes do povo judeu, está representada. Na verdade, toda a humanidade é culpada pela crucificação de Jesus. Ela está representada porque no escárnio daqueles está o nosso escárnio. Na rejeição e na zombaria deles está representada a nossa zombaria dos seres humanos de todos os tempos. Esse é um aspecto, né? E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar, e por isso no título eu também mencionei a tentação, é que nós encontramos aqui, no tipo de zombaria que eles fazem, formulações muito similares àquelas que a gente encontra no relato da tentação de Jesus, né? Jesus foi tentado pelo diabo. Que lógica o diabo seguia, se a gente lê Mateus 3? Ele sempre menciona uma passagem da Escritura e distorce ela, né? Ele menciona uma passagem da Escritura e quer fazer Jesus cumprir aquela passagem da Escritura à reveria da vontade do Pai, de forma contrária ao propósito do Pai. E essa é a natureza da tentação. Ela faz uso da palavra de Deus, ela distorce, aparentemente muito pouco, mas ela sempre quer fazer com que a pessoa tentada viva em contradição com o propósito de Deus. Isso aconteceu na tentação de Jesus. Se nós prestarmos atenção, aconteceu já na tentação do Adão e da Eva. Lá também, a serpente pega, não foi isso que Deus disse? E distorce levemente. E conduz Adão e Eva dessa forma, os seduz a viver a coisa de forma contrária ao propósito de Deus. Se usa a palavra de Deus com a intenção de afastar as pessoas do próprio Deus. Esse expediente Satanás, o diabo, usou na tentação de Jesus, antes do seu ministério, e agora essas pessoas que zombam se tornam instrumentos de igual expediente. É quase como se a gente tivesse que reconhecer que por detrás dessa zombaria escondido está o inimigo de Deus, tentando, na última hora, afastar Jesus do cumprimento da vontade do Pai. É muito interessante. Vamos ver esse detalhe. Então, o que dizem os que vão passando? Primeiro, eles citam aquilo que Jesus uma vez disse durante seu ministério terreno, né? Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Jesus afirmou isso de si. Eles pegam uma coisa que tiram da boca de Jesus e citam Jesus. Só que agora vem a distorção. Veja só. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O que vai acontecer na morte e ressurreição de Jesus? Não é exatamente isso, que o santuário, que no caso aqui é o próprio Jesus, o templo de Deus em pessoa, vai ser destruído e depois de 3 dias reconstruído? Sim, isso está se cumprindo.
E eles mencionam isso. Agora, olha só a tentação diabólica, o elemento diabólico escondido por detrás da zombaria deles. Qual é o caminho que eles estão propondo para Jesus concretizar isso? Faz esse propósito do Pai, como você mesmo diz, mas de um jeito bem contrário. Desce da cruz num ato de poder. Mostra que você é poderoso. Cumpre esse negócio do santuário que se destrói e depois de 3 dias é construído. Cumpre do teu jeito, descendo da cruz, mostrando o teu poder, derrotando todo mundo ali. Só que esse não era o propósito do Pai. O propósito do Pai era a entrega voluntária e o sofrimento. E é muito interessante que Jesus não cede 1 milímetro. Mas na última hora, até a última hora da cruz, ele é tentado a cumprir a profecia de um jeito diferente da vontade do Pai. Num ato autoritário e autônomo de poder, destoante da vontade do Pai. Só que Jesus não embarca na tentação. Aliás, outra coisa interessante, Jesus foi tentado 3 vezes lá antes do seu ministério. Aqui também são 3 os grupos que o tentam. 3 os grupos de pessoas que zombam. A segunda zombaria é a dos líderes. Interessante, eles também constatam algo que Jesus veio fazer e distorcem. Verso 42. Salvou os outros. Sim, de fato, Jesus passou o ministério todo dele salvando os outros. Mas agora vem a distorção. A si mesmo não pode salvar-se? Eles querem que Jesus se salve a si mesmo. Mas a vontade do Pai, nós sabemos, é que ele se entregue. Mais uma distorsão. É rei de Israel. É verdade, ele é rei de Israel. Ele não nega. Agora, de que jeito ele é para ser rei de Israel? A vontade do Pai é que ele entregue a sua vida. E aqui diz, desça da cruz, e aí creremos. Você percebe a tentação? Faça de um jeito diferente. Faça mostrando o teu poder. Cumpra a vontade do Pai, sim, mas do teu jeito. Nisso está a tentação. E a mesma coisa se mostra naquilo que os ladrões disseram, né? Então você percebe que nas 3 palavras de zombaria, desses 3 grupos representativos, que também nos representam em última análise, né, é quase como que a história da tentação se repetindo até o último momento e o último fôlego de vida na cruz. É como se até o último momento da cruz, o inimigo de Deus, que está por detrás disso, fazendo uso de pessoas e grupos de zombadores, ainda tentasse mover Jesus a cumprir o propósito do Pai de forma diferente da planejada para o Pai. Só que Jesus, em todos os casos, se recusa. Ele fica em silêncio, ele não desce da cruz, ele cumpre o propósito, porque ele sabe, o Pai quer que ele entregue a sua vida. Nós somos lembrados aqui também, nesse momento, de um outro incidente. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro reagiu logo e, num ato político, pegou a espada e cortou a orelha de um soldado rapidamente. E Jesus precisou adverti-lo. Pedro não tinha entendido que Jesus veio, que ele queria se entregar voluntariamente. Pedro queria a guerra, a briga, o conflito. E Jesus disse, mas não é esse o caminho do Pai. Por isso Jesus cola a orelha do soldado de volta. Inclusive diz, Pedro, se eu quisesse eu faria assim e Deus enviaria miríades de anjos para me socorrerem. Mas não é desse jeito que eu vou conseguir cumprir a minha missão. Então vemos até o último momento Jesus mantendo firme o ato de entrega voluntária e resistindo à tentação e permanecendo firme na zombaria. Isso tudo ele assumiu por nós. E vamos ao último trecho, que também está carregado de consolo. Trata-se dos versículos 45 até os 50 que eu passo a ler. Aqui se trata da morte de Jesus, é onde ele morre propriamente dito. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele clama por Elias. E, logo, um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
entregou o Espírito. Ao entregar o Espírito, ele morre. Eu quero destacar alguns aspectos desse texto, especialmente aqueles que têm consolo. Desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta é meio-dia, hora nona, 3 da tarde. E ali diz que houve trevas sobre a terra. Trevas, na Bíblia, são normalmente uma dimensão associada à morte, associada ao âmbito onde alguém está entregue ao inimigo de Deus, ao além, ao mundo dos mortos, mas também ao juízo de Deus. Ao mencionar que trevas prevaleceram, talvez Mateus quisesse dizer justamente isso. Existe um juízo de Deus que acontece nesse momento. E de fato, acontece juízo, julgamento de Deus. Né? Onde predominam as trevas, onde houve trevas sobre a terra, o juízo de Deus está como que em processo. A menção de uma hora, sexta até a hora nona, também é relevante, porque, incrivelmente, havia uma incrível paralelidade que não é citada aqui por Mateus, mas que a gente sabe do período em que isso estava acontecendo. Israel estava em plena festa do Peshá. Você sabe quando os cordeiros eram mortos? Lá na área do templo, na área do sacrifício, da hora sexta até a hora nona. Uma incrível paralelidade de acontecimentos e de horários única na história do universo estava acontecendo ali. Havia uma paralelidade entre o que estava acontecendo no templo e no Gólgota. No templo, os cordeirinhos sendo mortos. No Gólgota, o verdadeiro Cordeiro de Deus, na mesma hora, sendo morto. Escuridão sobre a face da terra, a mesma escuridão que predominou em Jerusalém. O juízo de Deus acontecendo, mas tudo em incrível simultaneidade e paralelidade temporal acontecendo. Provavelmente, no dia 30 do mês Nissan, que é o mês de abril, no Peshá judaico. A gente poderia encontrar outros paralelos, mas o que acontece no templo, dentro da cidade, e no Gólgota, fora da cidade, tem uma incrível e única paralelidade na história do universo. Não por acaso, só que isso já faz parte do texto que segue ao nosso, quando Jesus morre e consuma tudo, aqui no Gólgota, lá no templo, o véu se rompe, o véu do Santo dos Santos, que separava a área de Deus da área dos gentios. Não há mais véu que separa Deus e os homens, porque por conta daquilo que acontece no Gólgota, tem um repeteco lá no templo. Isto é incrível. E isso, de novo, é carregado de significado. Mateus não menciona essa paralelidade, mas nós sabemos que exatamente nessas mesmas horas as coisas estavam acontecendo de forma paralela. E isso também nos fortalece a fé. Nos deixa claro que ali profecia se cumpre, ali não é só o puro sacrifício do Peshá judaico que está acontecendo. Ali existe um Peshá maior, uma Páscoa maior, um ato libertador de Deus maior acontecendo no outro monte fora da cidade, no Gólgota. Bem importante para a nossa fé também é aquilo que se menciona no verso 46, aquele brado de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Com essas exatas palavras inicia o Salmo 22. E ao que tudo indica, ali na cruz, Jesus se identifica com o salmista do Salmo 22. E quando Jesus mesmo não tem palavras para descrever a sua dor, o seu sofrimento e o que acontece com ele, ele empresta as palavras do salmista, que se revelam nesse momento como tendo caráter profundamente profético. E eu quero interpretar apenas um detalhe. O que significa quando o Filho de Deus diz: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista queria expressar que ele estava passando por profundas situações de dor, sofrimento, angústia e morte, a ponto de se sentir como um filho de Deus abandonado por Deus. Todos os seres humanos quase, e talvez você também, passaram por momentos deveras doloridos em que você talvez também se perguntou: onde está Deus
Onde ficaram as suas promessas? Por que ele me abandonou? Por que ele me deixou sozinho na dor, no sofrimento, na morte e na perda? Essa pergunta é uma pergunta que ardia no coração do salmista. E Jesus, quando assume para si a oração do salmista, e com isso a oração de todos os israelitas que também elevaram seus corações e clamores a Deus, perguntando: Deus, por que tu nos desamparaste? Por que tu nos abandonaste? Quando o Filho de Deus Jesus se identifica e faz destas as suas palavras, ele se solidariza não apenas com os israelitas, sofredores e angustiados, e todos aqueles que se sentem em Israel abandonados por Deus, mas ele se solidariza com os abandonados por Deus de todos os tempos. Ele se solidariza com esta situação de abandono e a assume sobre si. E é muito interessante que Jesus morre como um abandonado de Deus. Ele assume o abandono para si. E ele traz consigo as situações de abandono, de tristeza, de clamor, as perguntas não resolvidas das pessoas. Ele assume sobre si em sua cruz e nos representa, trazendo essa pergunta para Deus. Pergunta esta que não é respondida antes dele morrer. Ele vive e morre fazendo uma pergunta que não tem resposta. Existem sofrimentos onde vivemos e não encontramos resposta. E talvez temos que morrer sem encontrar uma resposta. A mesma coisa aconteceu com o Filho de Deus. E se você está numa situação assim, e isso para mim é muito consolador aqui, Jesus carregou exatamente a tua pergunta não respondida sobre si na cruz e a abarcou na sua pergunta e no seu clamor. Ele recolhe o teu clamor e o clamor dos sofredores de toda a história da humanidade, judeus e não judeus, também os nossos, e os carrega consigo para a cruz, e no seu clamor está o nosso clamor. Porque ele se identificou com os nossos clamores, ele se solidariza conosco, e também nisto ele nos representa. Eu considero isso uma dimensão de consolo muito profunda, especialmente para quem lida com perguntas não resolvidas do sofrimento e da dor. A cruz não está aí apenas para expiar pecados, mas para absorver as perguntas não respondidas da humanidade, e Jesus as carrega sobre si. Poderíamos explorar muito esse aspecto ainda, mas eu paro por aqui. E no final, eu quero dar um pulo bem para o finalzinho do texto e com isso terminar. Jesus não apenas ensina como viver, não ensinou como viver, mas ele também ensinou como morrer. Inclusive morrer com perguntas não respondidas. Morrer lutando com Deus, com pergunta que não se respondeu. Morrer sofrendo. E no final, a última coisa que nós lemos do nosso trecho, previsto para hoje, é que ele entregou o Espírito. Nos paralelos dos outros evangelhos, nós vemos que ele inclusive dou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, num ato voluntário, ele entrega a vida a Deus. Ele nos ensina também como, não apenas como viver, mas também como morrer. Como? Entregando nossa vida, nossas dores, nossos sofrimentos, tudo que somos e temos a Deus. Nisso ele também se solidarizou conosco para que ele nos libertasse, para que nós também conseguíssemos não só viver em paz, mas morrer em paz. A gente aprende isso dele. Nisso ele também serve como exemplo. E até aqui vai o nosso texto. Não consigo me privar de pelo menos ler o versículo seguinte, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e assim vai. Lembra da paralelidade entre templo e o Monte Gólgota? Aqui mais uma vez essa paralelidade é mencionada. Quando Jesus morre, algo grandioso da história, único na história universal, numa paralelidade entre templo e Gólgota, entre tudo que está previsto pelas profecias se cumpre. E é nesse propósito que Jesus veio. Eu resumo. Para que veio Jesus, afinal? Ele veio para se identificar conosco. Ele assume sobre si um destino que seria o nosso. Ele carrega sobre si não só pecados e culpas,
sofrimentos também, dores, doenças, perguntas não resolvidas. Ele carrega sobre si na cruz e morre como um solidário e identificado conosco. A crucificação de Jesus é um fato histórico, porque nossa fé não está construída em cima de fábulas. E o meu desejo a você é que você consiga, no seu coração, adorar a Deus nesses dias de paixão e morte de Jesus, lembrando do que Ele fez por você. Tudo que nós lemos aqui é base para a sua fé, é fato de Deus na história, é plano eterno de Deus se concretizando a seu favor. Que Deus lhe abençoe. Amém. Que loucura! Ao aprofundar nesse texto, ao aprofundar no episódio da Paixão de Cristo, talvez tenha vindo à nossa mente: que loucura! Que doideira! O que Jesus Cristo fez por nós. Essa palavra nos mostrou o tamanho dessa paixão, o quanto a humanidade, o quanto muitas pessoas não corresponderam a essa paixão. Mas mesmo assim, Jesus Cristo permaneceu firme. Pelo amor que Ele teve, que Ele tem por nós. E por conta também de estar sempre sujeito ao Pai, que também nos ama profundamente. Bendito todo aquele que ouve essas palavras, as guarda no teu coração e as leva para a sua vida. Nós queremos nos despedir sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vão na paz de Cristo, certos dessa paixão que ainda continua por nós. E sirvam ao Senhor na alegria e na certeza da salvação e vida eterna, pela fé em Jesus Cristo. Amém.